dia! A primeira semana de maio foi bem movimentada em Brasília. Por lá, discussões sobre desmatamento, cadastro ambiental rural, que teve o prazo prorrogado, mas não para todo mundo. E já eu explico para você. Antes, a gente fala sobre a divulgação do governo federal sobre os recursos do Plano Safra para a agricultura e pecuária. Para o setor produtivo, o plano deste ano não atende às necessidades dos produtores rurais. O volume de recursos para o financiamento da nova safra aumentou 8% em relação ao ano passado. O plano chega com 202 bilhões de reais. Pouco mais da metade desse valor vai para o custeio e venda. Dinheiro para financiar as despesas das atividades agrícolas e pecuárias. Apesar do aumento dos recursos para custeio, o governo diminuiu o volume para investimentos, de 38 bilhões do último plano para 34 bilhões. Por outro lado, aumentou o limite de crédito por produtor. Na safra passada, cada produtor, cada CPF poderia alocar R$1.200.000 por cada safra. Agora teve um aumento de 10% e cada produtor R$1.320.000. E no médio produtor, o Pronamp, saímos de 717 para R$780.000. O pequeno e médio produtor de Mato Grosso não está atendido com esse plano safra. 1.200.000 o produtor plantava menos de 500 hectares no ano passado e agora com 1.320.000, que é a nova realidade, esse produtor planta também só 500 hectares. Então, é um produtor que vai ter que buscar o que vai precisar para completar o seu financiamento fora do juro de mercado. Apesar dos juros abaixo do mercado, as taxas do Plano Safra tiveram um ligeiro aumento. Variam de 8,5% a 12% ao ano. No anterior, ficavam entre 7% e 10,5%. Mesmo assim, para o governo, isso não vai prejudicar a capacidade de pagamento. As novas linhas de crédito entram em operação a partir de julho. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil justificou que o governo não ouviu o setor para definir as regras. A CNA preferiu analisar o plano fora do Palácio do Planalto. Porque nós entendemos que o governo, para reverter essa situação econômica que está aí, precisa urgentemente não só reduzir a inflação, como também reduzir os juros. Porque com esse juro que está aí, ninguém pode tomar dinheiro para investir com esse juro que está aí. O setor também reclamou da falta de recursos para o seguro rural. O importante é nós termos decisões políticas que enxerguem e olhem o seguro rural como prioridade para o nosso país. Enquanto nós não tivermos um modelo de seguro rural, nós vamos ver todos os anos problemas climáticos, problemas de seca, problemas de chuva, renegociações de dívidas. E também foi anunciado o plano que destina recursos para a agricultura familiar. Neste caso, os juros foram até reduzidos. Serão destinados 30 bilhões de reais para o financiamento de projetos individuais ou coletivos, que estejam vinculados à produção de alimentos básicos e terão juros reduzidos, em torno de 2,5% ao ano. Nas operações de custeio, cada produtor poderá ter acesso a até R$250 mil. Em investimentos, o valor máximo será de R$330 mil. Linhas específicas para assentados da reforma agrária ou produtores ligados ao Pronaf terão juros menores ainda, que variam de 0,5% a 1,5% ao ano. E o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar divulgado pela Conab mostrou que a maior parte da produção vai ser usada para a fabricação de etanol. E apesar de uma expectativa de reduções de área e produtividade nas lavouras de Mato Grosso, isso não se confirma, pelo menos por enquanto. Nesta lavoura, que pertence a uma usina em Campo Novo do Parecis, a colheita de cana não para. Desde o início de abril, mais de 200 funcionários se revezam dia e noite para dar conta do trabalho. Até outubro, precisam ser colhidos os 35 mil hectares. Neste ano, as chuvas não estão atrapalhando o processo da colheita da cana-de-açúcar. Aqui nesta propriedade, por dia, são colhidas e depois processadas cerca de 15 mil toneladas de cana-de-açúcar. O clima esse ano ajudou a gente bastante, né? Em processo da colheita. Só que também acaba atrapalhando para a safra que vem, né? Que a chuva foi pouca, então acaba interferindo no plantio, né? A cana que
que está nascendo, então acaba atrapalhando. Mas para a safra esse ano tá muito bom. Depois de colhida, a cana passa para a moagem. Os caminhões com 3 grandes baldes descarregam todo o produto. E daqui, o líquido começa a ser extraído para depois virar etanol e açúcar do tipo cristal. A usina tem 47 produtores cooperados e nesta safra prevê o aumento da produção. Serão 180 milhões de litros de etanol, 20 milhões a mais do que no ano passado. Quanto ao açúcar, serão produzidas 85 mil toneladas, 5% a mais do que a safra anterior. Os associados, eles em conjunto, decidimos investir mais na produção, porque a gente acha que tendo produção a gente supera as dificuldades de mercado, as dificuldades que venham a ocorrer. Então foi investido mais em produção. Atualmente, essa usina consegue mandar boa parte da produção para 5 estados do país. De acordo com a direção da empresa, o aumento pela demanda do produto é uma das justificativas para o crescimento da produção da safra deste ano. A procura pelos produtos estão grandes, Nós iniciamos a nossa safra no dia 2 de abril. Os produtos já se encontram no mercado, tanto o açúcar como o etanol anido e o etanol hidratado. Mesmo no período de crise, a gente está buscando um crescimento para conseguir sobreviver na crise. O setor sucroalcooleiro passa por um momento muito difícil a nível de Brasil, mas nós temos que ter um volume de produção para conseguir ter sustentabilidade. E no próximo bloco tem os trabalhos na fronteira com a vacinação do rebanho contra a aftosa. MT Rural de volta para falar sobre o preço da saca de milho, que em alguns municípios de Mato Grosso tem variado de R$ 35 a R$ 40, valores pagos pelos criadores para alimentar os animais. Na região de Sinop, os suinocultores estão preocupados. É nessa fazenda em Sinop que seu Antônio cria 15 mil suínos. A carne é vendida para o frigorífico de Goiânia. Parte da alimentação dos animais é garantida com um plantio de 600 hectares de milho. Mesmo assim, o criador viu os custos de produção da granja subirem muito nos últimos meses. A saca do milho em Sinop está custando R$ 35. Na verdade, nós estamos gastando o estoque que nós temos, que foi formado num preço não tão baixo, eu diria, mas ainda num preço viável, e aguardando a chegada da nova safra, apostando que talvez caia alguma coisa para poder viabilizar nossa atividade. E apesar de pagar mais para engordar cada animal, na hora de vender, o produtor não está recebendo mais pelo quilo do suíno. Este ano, o custo de produção para ele aumentou 70%. Nós estamos vendendo na granja líquido a R$ 2,30. Comparando ao mesmo período do ano passado, o senhor lembra mais ou menos quanto que o senhor estava vendendo? Em torno de 50%, o ano passado 50% a mais. Existe uma disponibilidade de carne muito grande no mercado e o mercado não absorve tudo isso, então o preço cai, com certeza. Para seu Armando, as despesas também estão maiores. A criação dele tem 75 animais. Da chegada dos leitões até o período de abate são 2 meses. Tempo em que os porcos se alimentam exclusivamente de ração no coxo. Na ração, ele mistura o farelo de milho, o de soja e sal. E adivinha quem tem sido o vilão? A quirela ela é um pouco mais cara, É mais cara do que o milho. Dá R$ 1 e pouquinho em saco a mais, Olha, a gente até tinha pensado em parar, mas parar é pior, Então, a gente tem que continuar mais um pouco, ver como é que vai, Porque parar não compensa. Hoje, todo o milho usado na ração dos animais é comprado de outros agricultores. Para a próxima safra, a intenção do seu Armando será comprar o grão antecipado. Daí a gente estoca o milho, e daí moe, e daí faz a ração em casa, Daí ela se torna quase metade do preço. E a queda no preço do quilo vivo de suíno continua. De acordo com o IMEA, no começo de abril, o criador da região médio-norte do estado chegou a receber R$ 2,70 por quilo do animal. Já no fim do mês, a média era de R$ 2,40. E maio é hora de prevenir os rebanhos contra a aftosa. Nas lojas de produtos agropecuários, os estoques de vacinas estão reforçados e a fiscalização é constante também na hora da venda. Nas lojas agropecuárias, a movimentação de criadores é maior nesses dias. Nesta, a Câmara Fria está lotada de vacinas.
são 500 mil doses que devem ser vendidas até o fim do mês. Se cria uma demanda muito grande na loja, então a gente tem um suporte, uma logística toda diferenciada para que a gente consiga atender da melhor forma possível esses clientes. Os valores no estado variam de uma região para outra. Uma dose custa entre R$1 a R$1,50. Nessa outra loja de produtos veterinários foram colocadas para venda 300 mil doses e há a previsão de novos abastecimentos. Passa a ser mais um mês no nosso negócio, né? Então seriam 2 meses em um. E isso é muito importante para a gente, para faturamento, girar, ter maior contato com o produtor. O INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, já iniciou a fiscalização. E o pecuarista que não cumprir com a obrigação pode ser penalizado com multa em torno de R$300 por animal não vacinado. Além de multa, os produtores podem sofrer outras punições. Não consegue tirar a GTA, que é guia de trânsito animal, ou seja, mandar os seus animais para um leilão, para um frigorífico ou mesmo para outra propriedade. Todas as etapas são avaliadas, desde os pontos de venda, a começar pelas próprias vacinas. As lojas têm recebido visitas dos fiscais. As doses devem ser acondicionadas em temperaturas que variam de 2 a 8 graus. O recado está dado e o compromisso é de todos. Um item de segurança a mais. O nosso rebanho do estado é um rebanho muito sadio, é um rebanho muito confiável, é um rebanho que os consumidores podem ficar tranquilos com relação ao consumo de carne, porque os produtores eles seguem uma norma de sanidade muito específica e muito efetiva. E nós acompanhamos a vacinação na região de fronteira. A área próxima à Bolívia causa preocupação, por isso é sempre bem monitorada. Pistola calibrada, no jeito para proteger o rebanho. Até o fim de maio, 12 milhões de bovinos e bubalinos com até 24 meses devem ser vacinados em Mato Grosso. Neste assentamento em Cáceres, sudoeste do estado, 4 criadores trabalham em conjunto para agilizar o manejo. Porque todos eles estando aqui junto, facilita o trabalho, porque aqui é muito difícil a mão de obra. Tem muitos que não comparecem assim, para não ajudar aquele que vem hoje para vacinar o gado. O assentamento fica pertinho da Bolívia. É uma região de fronteira seca, onde a preocupação com o transporte ilegal de gado de um país para o outro é grande. E o risco de entrada de animais contaminados é maior. Por isso, a vacinação por aqui é acompanhada de perto pelos técnicos do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado. Aqui na região da fronteira, são 3 tipos de vacinação. A oficial é aquela que nós fazemos. Certo? A assistida em que o veterinário e o técnico ficam assistindo até do começo ao fim da vacinação. E fiscalizada é aquela que passa eventual para ver se a propriedade está sendo vacinada, se o rebanho está tudo vacinado. A gente pede a nota fiscal para comparar com os dados do frasco da vacina, né? E aí a gente vê a conservação que está em caixa isotérmica, com presença de gelo. A gente orienta ele a trocar a agulha a cada 10 animais vacinados. As propriedades localizadas em uma faixa de até 15 quilômetros de distância com o país vizinho recebem a visita dos técnicos. São 800 ao todo, em 4 municípios: Cáceres, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Porto Esperidião. Juntas, estas propriedades possuem aproximadamente 200 mil animais para vacinar nesta etapa. Os profissionais do INDEA também vão acompanhar a vacinação na Bolívia, só que na condição de observadores. Do outro lado da fronteira, a campanha segue até o dia 18 de junho. No Brasil, a vacina é comprada pelo próprio pecuarista. Mas para garantir que o rebanho boliviano seja imunizado, o Fundo Estadual de Sanidade Animal de Mato Grosso doou 80 mil doses para 2 municípios do país vizinho, San Inácio e San Matias. Equipes da Bolívia também virão para o Brasil para ficar de olho na aplicação das vacinas do lado de cada fronteira. Esse é um acordo bilateral que foi feito entre a Bolívia e o Brasil para ter um nivelamento do trabalho, né, para padronizar o trabalho. Eles vêm para cá como observadores, nós mostramos como é o nosso trabalho e nós vamos para lá e também vemos como é o trabalho deles, desde a parte de escritório até a parte de campo.
Dono do maior rebanho do país, Mato Grosso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre da febre aftosa com vacinação. Como a aftosa pode provocar embargos comerciais à carne bovina, os pecuaristas sabem da importância da vacinação e reconhecem que a atenção especial com a fronteira é indispensável. Porque favorece para nós aqui, né? Fica fácil para você revender bezerro. Se der qualquer doença aqui, você não vende mais. Aqui paralisa tudo. Lembrando que o prazo para comunicar a vacinação ao INDEA vai até 10 de junho. O MT Rural tem mais um intervalo. Na volta, vamos falar sobre a prorrogação do prazo para a inscrição do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Mas ela não vale para todo mundo. Na última quinta-feira, encerrou o prazo para que os produtores rurais fizessem a inscrição de suas propriedades no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 84,57% da área passível de cadastro em Mato Grosso foi inserida na base do CAR. São quase 62 milhões de hectares e houve prorrogação do prazo, mas não para todo mundo. Até maio do ano que vem, poderá ser feita a regularização das pequenas propriedades, com até 4 módulos fiscais, que podem variar de 30 a 100 hectares. Para os demais produtores, tramita uma medida provisória com possível prorrogação, mas que ainda depende de votação no Senado e de uma sanção presidencial. E o Ministério tem novas ferramentas para monitorar os desmatamentos. Mato Grosso ocupa o segundo lugar, atrás do Pará, com maior taxa de desmate. O sistema chamado de DETER-B permite que as imagens de satélite detectem desmates em áreas com extensão a partir de 3 hectares. As tecnologias anteriores analisavam somente áreas com mais de 25 hectares. Em uso desde o ano passado, o sistema já identificou que de agosto de 2015 a janeiro deste ano, Mato Grosso registrou 591 quilômetros quadrados de desmatamento. Perdeu apenas para o Pará, onde o desmatamento chegou a 950 quilômetros quadrados. Precisamos acabar o desmatamento na Amazônia e você vê que nós vamos sobrepor isso depois com os resultados que estão vindo do sistema do IBAMA, do que é a supressão legal que os estados começam a oferecer. Então a gente vai poder comparar nesse total o que efetivamente é legal e aquilo que é ilegal. O complexo soja, que inclui grão, farelo e óleo, é o principal produto de exportação brasileiro. As negociações passam dos 20 bilhões de dólares. E por aqui, a nossa produção de óleo e farelo segue para exportação de trem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Numa velocidade incrível, mais de 700 mil garrafas são envasadas diariamente nesta indústria. São cerca de 630 mil litros de óleo de soja por dia. E tudo já tem destino certo. O óleo produzido aqui vai parar na mesa de consumidores em praticamente todos os estados do país. E olha, este ritmo intenso aqui da fábrica atende a uma demanda consolidada. Sozinha, a unidade aqui de Primavera do Leste produz mais de 10% de todo o óleo de cozinha consumido no país. São quase 19 milhões de litros por mês e para gerar tanto óleo, muita matéria-prima. Algo em torno de 95 mil toneladas mensais, o que explica a grande movimentação de caminhões. Eles trazem o grão e saem levando o farelo que sobra do processo de extração do óleo. De maneira simplificada, 1 grão de soja tem em média 20% de óleo e 80% de farelo. É proteína usada na alimentação animal. Quando a gente olha para um monte de farelo, você olha a mesma coisa que você vê um monte de carne, porque é alimento muito importante para a criação de suínos, de aves e acaba se transformando em carne. Enquanto o óleo abastece o mercado interno, 80% do farelo que deixa a indústria vai para exportação. Com o dólar valorizado, o produto brasileiro ficou mais atrativo lá fora e as vendas cresceram. No primeiro trimestre, o país exportou mais de 3,5 milhões de toneladas de farelo de soja, 20% a mais que nos 3 primeiros meses do ano passado. Quase metade disso foi embarcada no Porto de Santos, que é justamente para onde vai o farelo da fábrica de Primavera do Leste, que chega até lá
de trem. Olhando sob a ótica da sustentabilidade é fantástico. Nós temos menos poluição, temos mais segurança nas rodovias, em que o caminhão ele traz até o terminal, ele roda menos. O trecho mais longo, a ferrovia que faz. E por falar em ferrovia, aqui em Mato Grosso, os trilhos estão concentrados na região sul. Há terminais em Alto Araguaia, Itiquira e Rondonópolis, onde nesta época o movimento é grande, impulsionado principalmente pelo escoamento da soja em grão. Mais de 1.000 caminhões carregados passam diariamente por aqui. A produção que levanta poeira na moega vai parar dentro dos vagões. Saem por dia deste terminal 7 composições com 80 vagões. E também saem por dia 2 composições de Araguaia. Então nós estamos falando num volume aproximado de quase um navio por dia que sai de grãos aqui dos nossos terminais de Mato Grosso e vão para Santos. O terminal pertence a uma empresa privada que desde 2006 tem a concessão para explorar a malha ferroviária no estado. No ano passado, o grupo se uniu com outra empresa. Novas locomotivas e vagões foram comprados, trilhos renovados e o desempenho melhorou. Em 2014 nós fizemos pouco mais de 12 milhões de toneladas embarcadas. Aí eu estou falando de soja, milho e farelo. Em 2015 esse número bateu quase 15 milhões de toneladas. E esse ano a gente está preparado para fazer um volume maior, né? A gente está investindo em capacidade. E se pegar esse primeiro trimestre desse ano, né, nós já fizemos pouco mais de 3 milhões e meio de toneladas. Comparado com o primeiro trimestre do ano passado, a gente tem 1 milhão e 200 mil toneladas a mais. A concessionária não revela o valor do frete, mas garante que é mais barato que o rodoviário, hoje em R$ 225 por tonelada, entre Rondonópolis e Santos. Na cartela de clientes, multinacionais e grandes empresas do setor, como a que a gente viu no começo da reportagem. Elas fecham contratos de longo prazo e apontam as vantagens do escoamento sobre trilhos. É mais vantajoso principalmente pelo fato de que você tem um número muito menor de caminhão rodando para levar a mesma quantidade de produtos. Commodity, você tem que ganhar performance. Quando você tem plena capacidade tomada em performance, ele se traduz economicamente no bolso. Mas ainda existem outras empresas que preferem fazer o escoamento pela rodovia. Esta cooperativa tem mais de 200 associados e deve comercializar 200 mil toneladas de soja este ano. 100% dos grãos destinados para Santos vão em caminhões. A dificuldade maior que os produtores veem com a ferrovia é que você tem 2 tombos na mercadoria. Você tem que carregar num lugar no caminhão, aí você tem que levar até na Pera em Rondonópolis e lá você tem que daí fazer o translado para o trem e o trem daí então levar para o porto. Isso encarece um pouco, especialmente porque, infelizmente, a parte do trem hoje é monopolizada. Então, a soma das duas coisas se torna muito mais caro do que mandar por caminhão para o porto diretamente. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Um dia muito alegre e abençoado para todas as mamães, especialmente para mim, a dona Janete, que mora em Lucas do Rio Verde. Um beijão e uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. MT Rural. Oferecimento